Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Tem alguém feliz com Jesus aí? Glória a Deus, aleluia. Maravilha, né? Jesus permitiu mais uma vez que nós voltássemos na casa dele para glorificar e adorar o Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, dessa igreja que está de pé. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Deus abençoe cada irmão, a equipe, missões, todos vocês que fazem parte de missões. Eu digo vocês porque somos todos. Tem gente que não vai nos cultos da praça, mas ele ajuda, ele contribui, ele ora, ele pede a Deus para fazer algo no nosso meio, para nos dar força. Então você faz parte de missões. Não deixe de orar por missões, não deixe de orar para a equipe, para o povo, os pregadores de missões nesses últimos dias. Eu fico vendo quando o inimigo peleja para parar o trabalho de missões. Mas graças a Deus, nós temos homens e mulheres, coragem de ministrar a palavra, ainda quando nós temos tempo, né? Porque nós não sabíamos do dia da manhã, mas Deus, Jesus sabe do dia da manhã, e nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor. O inimigo pode até querer parar, mas Jesus é o maior. Vem? Marcos capítulo 5, versículo 1, que diz: Jesus, a minha tradução era de hoje, então ela é um pouco diferente, mas sim a mesma. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, do lado leste, do lago de Galileia. As que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com eles um homem que estava dominado por um espírito imundo. Pode tomar seu assento. Deus abençoe. Graças a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que segunda-feira, amanhã, nós temos culto ali na praça, como foi dito aqui, né? E eu me enrolei, chamei o pregador hoje. Esses campos esquecem, daí o pregador que se envolve, né? Se vira e traz uma palavra de Deus para os nossos corações. E o importante é que missões estão trabalhando. Domingo a gente vai visitar o nosso campo, porque precisa de um apoio. Nós ali também, logo estaremos em outro lugar, fazendo tudo na praça lá, a conversão com o pastor Isaías. O pastor Isaías já deu o aval para a gente ir e ajudar esse povo. Porque se nós unir esses últimos dias, nós ficamos mais fortes. Se nós unir, nós vemos que o trabalho de missões, não só aqui no local, mas os irmãos da regional, do culto das congregações, eles também, quando nós precisarmos, quando eles precisarem, nós estamos lá com eles. Então o povo não vai ver um povo dividido, não vai ver uma igreja, um grupo dividido, não. Para toda vez que esse povo precisa, tem um batalhão de exército que vai somar com eles. É isso que Jesus quer que nós façamos. E o pastor Isaías, ele tem liberado isso para a gente trabalhar, fazer. Esse ano a gente vai trabalhar com uma equipe bem forte nesse negócio, porque precisa. Nós precisamos, amém? Quando nós vemos ver, amados irmãos, esse texto aqui, bastante conhecido por todos nós, mas foi algo que, na hora que eu fui convidado, que me inspirou a me trazer essa mensagem. Nós vamos ver que esse homem, era um homem que era perturbado por demônios. A Bíblia diz que quando Jesus atravessa um lago para o outro, o mar se agita, o mar começa se agitando e os ventos, tanto ele batendo nas águas, ela começa a agitar a água e a água começa a bater no navio, começa a bater no barco. E isso os seus discípulos começaram a se preocupar bastante, porque eles achavam que eles iam morrer naquele lugar, navegar e morrer. Então eles chamam Jesus para acalmar o mar. E eu fico vendo que quando Jesus se levanta, Jesus acaba o mar, uma tradição para lá, mas que seja, quando Jesus atravessa o mar, atravessa o lago, que seja, ele vai pisando na terra. A Bíblia diz que veio um homem possesso de um espírito maligno, e ele
A Bíblia diz que esse homem, ele era tão possesso que na hora que ele veio encontrar com Jesus, a Bíblia vai dar relato sobre a vida desse homem. A Bíblia vai falar como esse homem vivia naquele lugar, porque os dias daquele homem eram terríveis. A Bíblia diz que aquele homem, ele vivia no sepulcro, aquele homem não tinha paz, aquele homem, a Bíblia diz que até mesmo as correntes que pegavam aquele homem, que prendia aquele homem, ele quebrava aquelas correntes. Aquele homem era uma força tremenda que ele tinha na sua vida, e ele tomava na sua vida já há muitos tempos, e ele já carregava aquele peso na sua vida. A Bíblia diz, aqui que nós estamos falando, que ele morava ali naquele lugar, naquele sepulcro. Ele vivia naquele local, não era um local, um ambiente para o homem ou para alguém de nós viver naquele lugar. Eu creio que aquele homem ele estava naquele lugar não porque queria, é porque as trevas prendiam aquele homem naquele lugar. As trevas falavam daquele homem todos os momentos com suas agressões. A Bíblia diz que todos os dias, dias e noites, aquele homem estava naquele lugar, nos montes, nos sepulcros, ele estava vivendo todo momento. Eles tentavam prender eles com corrente de ferro, mas ele quebrava tudo, não conseguia prender aquele homem. Só para os irmãos terem uma ideia, algumas narrações vão dizer para nós que eles colocavam grilhões sobre as mãos daquele homem e nos pés daquele homem. A Bíblia vai nos deixar bem claro que naquele momento que ele estava sendo preso, pelas suas mãos e pelos seus pés, era um significado para paralisar aquele homem pelas suas ações que ele fazia no dia a dia e na noite que ele andava. Aquele homem tirava a paz de alguém, aquele homem perturbava a sociedade, aquele homem ele não tinha mais como viver no meio do povo, porque todo mundo queria ter aquele homem, não conseguia prendê-lo, ninguém conseguia amarrar aquele homem. As trevas estavam na vida dele, as trevas estavam habitando na vida dele. A Bíblia diz que quando colocava corrente nos braços, quando colocava corrente nos pés, ele quebrava os grilhões, despedaçava. Para os irmãos terem ideia como isso é tremendo. Um homem que está num nível desse, ele está passando do limite. Se fosse na época de hoje que nós estamos vivendo, provavelmente ele já não existia mais. Mas era diferente aquele dia. Aquele dia a lei era Jesus. Jesus estava habitando naquele lugar. Jesus saiu, atravessou para encontrar um homem, para encontrar uma pessoa. Assim será nesses últimos dias. Deus vai te usar, Jesus vai te usar, Jesus vai usar a sua boca, Jesus vai usar a tua casa, Jesus vai usar a tua família. Não para você se exibir, não é. É para você fazer algo diferente. Então, quem sabe visitar uma pessoa, quem sabe entrar na casa de uma pessoa. Tem muitas pessoas que precisam do seu abraço, tem muitas pessoas que precisam de você. Nós vamos ver que nesses dias de hoje, o inimigo tem trabalhado de uma forma tremenda, colocando os pensamentos negativos nas pessoas, estão presos com grilhões. Nós vamos ver que nesses últimos dias, o inimigo tem trazido a fadiga até mesmo para nós. Tem momento que nós olhamos para dentro de nós e vemos a necessidade de Jesus. Nós olhamos para dentro de nós e não sabemos como vamos fazer, mas a luz brilha no nosso meio. A claridade da luz, ela existe no nosso coração, mas Jesus olhando, sabendo de onde que nós temos saído, Ele sabe que nós somos fracos, temos motivo, muitas das vezes, da nossa parte, não de Jesus, de ver o fracasso e abraçar Ele. Mas Jesus, nessa noite, está nos dizendo: o fracasso é passado. Jesus atravessou para o homem. Jesus está nessa noite pela sua vida. Jesus está nessa noite pela sua causa. Você não é um caso perdido. Jesus entra na tua causa hoje para dizer: ainda é tempo de anunciar a palavra. Oh glória! Ainda é tempo de pregar a palavra. Como o presbítero disse, os dias estão se apertando, os momentos estão baixando. Isso significa que nós temos que encher da presença do Senhor. Isso significa que nós temos que encher do azeite. Quem sabe amanhã, quem sabe hoje, nós precisamos da nossa reserva. Quem sabe depois nós precisamos encontrar com Jesus. E como estamos se andando, como nós estamos fazendo aqui na terra? Será se nós estamos presos a alguma coisa?
eu digo para a igreja nessa noite: você sabe da onde você saiu, você sabe quem era você. Quem sabe o vício, grilhões daquele local te prendia, não tinha força para chegar até onde você chegou. Mas eu trago uma palavra do céu para a tua vida, para a tua casa, para a nossa noite nesse momento, que Deus morreu por mim e por você, atravessou para mim e para você estar aqui hoje. Eu não tenho motivo de não dar glória ao Senhor. Eu creio que a igreja tem motivo de dar glória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem era preso, ele quebrava as correntes, ninguém parava aquele homem. A Bíblia vai dizer que naquele momento ninguém conseguia trazer a paz para ele, ninguém conseguia amansar aquele homem, porque as trevas estavam nele. A vida daquele homem era uma vida acabada, a vida daquele homem era um homem que não tinha controle mais. Aquele homem já não tinha mais como viver. Aquele homem, tudo que ele fazia era para se destruir. A Bíblia diz que ele ficava se machucando com as pedras, ele se arranhava com as pedras, se cortava com as pedras, com propósito. Mas aquele homem não tinha aquele propósito, aquele homem não tinha desejo em si, mas as trevas habitavam naquele homem. Você vai ver que o inimigo, ele trabalha 24 horas para fracassar, derrubar alguém. Mas se nós da brecha, nós vamos ser derrubados. É por isso que estamos aqui hoje, para recarregar a bateria, para nós sair aí fora e olhar para o céu e dar graças a Deus. Por isso que eu disse que nós temos que encher o azeite nesse momento, porque não adianta muitas das vezes alguém pregar, cantar, mas não ser cheio do Espírito Santo, porque aqui nós podemos falar muitas coisas, mas quando nós saímos para fora, como vai ser a minha vida? Como vai ser a sua vida? Será que você está revestido pelo poder de Deus? Porque nós somos um instrumento do Senhor, e esse instrumento do Senhor, ele tem que sair para ministrar a palavra do Senhor. Jesus não te chamou para ficar parado, Jesus não te deu autoridade para você ficar estacionado. Pregador, mas eu sinto muita fraqueza, eu tenho dúvida de mim mesmo. Não confia em você, não acredita em você, mas acredita naquele que pagou o preço por você. Acredita naquele que um dia te olhou e te colocou num ambiente diferente. Acredita naquele que te deu as vestes, porque a Bíblia diz que aquele homem andava nu, aquele homem não tinha estrutura para chegar perto de alguém, mas que um dia Jesus se encontrou. A Bíblia vai dizer que aquele homem naquele momento, ele vinha correndo vendo Jesus de longe, melhor dizendo, ele enxerga Jesus de longe. Quando ele vê Jesus, ele vai correr para seguir Jesus, para o rumo de Jesus, para ir até Jesus. Mas ele tinha costume disso, de querer avançar, de querer bater, de querer agredir. Quando ele vai correndo até Jesus, quando ele chega perto de Jesus, irmãos, ele se derrama, ele quebra no chão e ajoelha e começa a adorar. Enquanto alguém acha que não vai dar conta, enquanto alguém acha que não vai poder, mas uma coisa eu te digo nessa noite: enquanto você encontrar com Jesus, a tua história vai ser diferente, a minha história vai ser diferente. Nós sabemos uma coisa, que enquanto aquele homem estava cheio de demônio, enquanto aquele homem estava fazendo tanta proeza, nenhum conseguia parar aquele homem. Mas quando ele enxergou Jesus, quando ele viu Jesus, quando ele enxergou Jesus de longe, ele foi até correndo, achando que algo ia acontecer, Jesus iria sair correndo, mas não. A Bíblia diz que Jesus ficou, e ele foi correndo, e ele se dobra até os pés de Jesus. Nesse momento, amados irmãos, todos os problemas que podem acontecer no grupo de congresso de missões, trabalho de missões, nós sabemos que temos que confiar em Jesus, porque quando nós chegamos até Jesus, não tem como fazer mais nada se não for adorar. Mas tem uma coisa que é certa: Jesus pode fazer alguma coisa. Você não pode, eu não posso, mas Jesus pode fazer
queria ver instantânea. Calma, Jesus está trabalhando. Sabe qual é o motivo? O motivo é ver Jesus. Viu Jesus, a história muda. Enxergou Jesus, a história muda. Vai até os pés de Jesus, a história muda. Quando Jesus, aquele homem chega até Jesus, a história dele começa a ser mudada. A sua história pode ser mudada hoje. Aos teus pensamentos, que pensamento parado pode ser mudado. A tua casa, Jesus vai entrar nela hoje, pode ser mudada. Alguém pode dizer: os milhões estão dentro da minha casa, oh glória. Alguém pode dizer: eu vejo o inimigo prendendo, eu vejo o inimigo parando, eu vejo os pensamentos, os planos que Deus colocou para seguir em frente, já está estacionando. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda vai ver Jesus, ainda vai ver o grandão da Galileia. Enquanto está quebrando trilhões, enquanto está quebrando corrente de ferro, enquanto você está achando que tem alguém lutando por você, eu vim aqui nessa noite dizer para você: você não trabalha para o homem errado, você não segue o homem errado, você não segue o Jesus morto por aí, você não segue o homem que foi feito pelas mãos, não é. Esse morreu na cruz por mim e por você. Ele faz diferença, ele muda a história, ele faz o homem fazer aquilo que é possível na vida evangélica, aquilo que o homem não consegue, mas Jesus entra com tudo para mudar a história da igreja, para mudar os planos de alguém. E nessa noite Deus entra na sua casa. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Glória a Jesus, aleluia. Oh glória, Jesus vai entrar na tua casa. Um dia alguém disse para mim: eu lutei tanto para as coisas dar certo em casa, e contou a sua história. E eu disse para ele: olha, tem momentos na nossa vida que nós achamos que perdemos a batalha, mas quando nós encontramos com Jesus, nós sabemos aquilo que nós pensamos não era aquilo que o inimigo queria. O inimigo quer que você perde, mas Jesus quer que você vence. Porque quanto mais nós vencemos batalha, quanto mais nós vencemos as dificuldades, nós temos história para contar. Aquele homem, quando ele viu, foi levado pelas trevas até Jesus. Naquele momento, o inimigo, o mal que estava dentro daquele homem, começa a fazer um clamor. Ele começa a fazer um pedido, perguntando a Jesus: o que tu veio fazer aqui, Filho de Deus Altíssimo? Porque ele sabia que Jesus naquele momento podia mudar a história daquele homem. E o clamor daquele homem pede para não tirar ele daquele local, porque Jesus sabia, aqueles irmãos sabiam que Jesus tinha poder para tirar eles daquele lugar, de habitar aquele povo. A Bíblia diz que ele viu uma manada de porcos, estava no alto, e ele pede para entrar naquele lugar. E aqui eu quero te dizer algo: aquele momento que ele pede para entrar naquele porco, e Jesus aceita, parece que as coisas começam a ficar ao contrário, parece que as coisas ficam a favor do inimigo. Ele pede e Jesus aceita, mas Jesus trabalha, tudo que ele faz, ele sabe o que está fazendo. Jesus sabia que o inimigo queria lutar ao contrário, mas Jesus libera aquele inimigo para entrar nos porcos. E quando ele entra nos porcos, os porcos caem, e cai no piadeiro, se afoga. Mas nós sabemos que aqueles homens que trabalhavam com aquele porco, eles trabalhavam com negócio, eles mexiam com dinheiro. Eles sabemos que os judeus já não gostavam mais, não podiam nem tocar, imagina comer. Então, quando nós vemos isso, o inimigo não pede para entrar, andar por aí nas ruas, pintar de alguma coisa, fazer algum milagre em algum lugar, ou entrar em outra pessoa. Não, ele pede para entrar nos porcos. Ele sabia que para Jesus não fazia sentido
E a Bíblia deixa bem claro que eles entrou na manada de porcos. E ali eles desceram e se afogaram. Você conhece a história. E naquele momento a Bíblia disse que tinha alguém olhando os porcos. Alguém estava olhando aqueles porcos, cuidando daquela manada de porcos. A Bíblia disse que eles saem correndo, desesperados, para levar a notícia na cidade do povoado. A notícia chegou. Os porcos se mataram. Os porcos se acabou. Se fosse no dia de hoje, o que nós poderíamos fazer? Será qual era a nossa notícia? Será com quem nós íamos tomar? Será que nós íamos ter tempo para falar? Jesus chegou, salvou uma vida, mas matou os porcos. Aquele povo não estava preocupado com aquela alma. O povo não estava preocupado com aquela vida. Aquele homem era um homem que não entrava mais na sua casa. Aquele homem não tinha mais família. Aquele homem não trazia paz aonde que ele existia. Mas Jesus chegou nessa casa hoje. Oramando, lamando, cova séria. O bico séria, lamando, camandaia. Para trazer a paz na sua casa. Para trazer a vida de volta. Para trazer a esperança de volta. Oramando, camandaia séria. O bico séria, no que pova naia cama. O manda subicova, bico faia. Eu entro na casa para fazer a mudança. Amando o que pova, amando o que vendaia. Olha, me cova saia. Mas muito brinca, amando camando que voa. Amando na saia. Mas eu mudo a história. Dentro da igreja, em cima do púlpito. Aonde eu quiser entrar. Amando que pova saia. O me colando que pova, amando lá baia. E picona cova na cambanaia. Eu mudo a história também. Para levantar outro. Amando Cuba, taia, não para. Amando Cuba, sai, os projetos sou meu. Amando Cuba, súria. Em casa, vou fazer diferença para me ver a minha glória habitar. Não esquece. Amando Cuba, saia. Eu mudo a história para alguém me glorificar. Amando Cuba, taia, amando Cuba, séria. Alguém pouca paia. Amando que paia, eu mudo a história para alguém me glorificar. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. A Bíblia vai dizer que eles não estavam preocupados, mas naquele momento eles correram trazer a notícia. Eles vieram para ver aquele homem. Quando ele chega naquele momento que ele vê aquele homem ali, os porcos, melhor dizendo, os porcos acabaram. Eles correm para ver o homem. A Bíblia diz que eles vão ver o homem que antes era, aquele homem antes era endemoniado, cheio de demônio, mas eles vão ver diferente, sentado nos pés de Jesus. Mas diferente, como ele estava, pregador, ele estava vestido, o seu juízo estava estava tudo certo, e já não era mais quebrador, já não fazia bagunça. Por quê? Porque a luz habitou naquele homem. É por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que a casa do Senhor ainda habita. Sabe para quê? Para nós sair pregando a palavra, para aquele que está demoniado, melhor dizendo, vou melhorar. Você sabe como era você sabe como era você, estava preso, perturbado, cheio de demônio, mas um dia que você encontrou
gente para pregar, tem mais gente para Jesus se levantar, para pregar a batalha, para pregar a palavra. Mas enquanto eu e você estiver pregando, a direção vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oramando como acabou quem vassal. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oramando como calado. Amigos, Glória. oramando lá. Nós temos que fazer diferente. Nós temos que fazer as coisas andar. E eu fico tão glorificado, eu fico tão alegre, dizendo que nós estamos andando num momento que não esperamos por ninguém. Porque nós sabemos que o inimigo vai entrar aonde que nós mais amamos. O inimigo vai entrar aonde que nós cuidamos, o inimigo vai entrar. Talvez alguém pode pensar na sua casa, mas é a própria sua vida. O inimigo trabalha de uma forma que ele quer tirar você de dentro da casa. Ele quer tirar o Espírito Santo dentro de você. Porque ele sabe que ele é um derrotado, que ele é mais gente. Mas não importa o que você faz, não importa o seu trabalho aqui dentro, não importa o seu motivo, você dá glória. Jesus quer que você dá glória. Tem muita gente que acha que tem que fazer muito para Jesus. Não precisa fazer muito, só faça aquilo que Ele te entregou, só faça aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, só faça aquilo que Ele pediu para fazer. Se colocou a mão no arado, não tem como mais voltar atrás, não tem como mais nós habitar nas trevas, não tem como nós andar naquele povo mundo, não tem como mais nós fazer as coisas do inimigo, porque o inimigo sabe, se nós entrar para o lado das trevas, nós vamos fazer muita coisa, mas alguém vai clamar por você. Você pode vir declarado, machucado, mas quando você entrar aqui dentro, você vai vir diferente, você vai saber aonde te machucou, mas muitas das vezes as coisas ficam para sempre recicladas na nossa vida. Não abandona Jesus por nada. E eu fico vendo aqueles rapazes, e eles voltaram para ver o que tinha acontecido com o homem. E quando eles veem aquele homem são em perfeito juízo, eles já não querem mais, porque eles pensavam na sua riqueza, eles pensavam nos seus prazeres, eles pensavam nos seus negócios. Jesus estava lá por aquele homem, Jesus salvou o homem, e naquele momento eles pedem Jesus para sair daquele lugar, para sair da sua cidade. Jesus vai entrando no barco, aquele homem começa a entrar, acompanhar Jesus, quer seguir Jesus, e ele vai pedir Jesus para seguir ele, e Jesus não aceita ele seguir ele. Não que Jesus era mau, não que Jesus era ruim, é porque Jesus precisava que ele voltasse e pregasse a palavra. Jesus disse para ele: volte para a sua casa, oh glória, volte para os seus, e vai dizer para eles tudo o que o Senhor fez pela tua vida e a misericórdia na tua vida. Você volta para a tua casa nessa noite, pensando em tudo que Jesus fez por você. Sabe por quê? Para quê? Para você voltar a pregar a palavra. A Bíblia diz que aquele homem voltou, pregando para todo mundo, pregando para a antena, pregando para a cidade inteira. Aquele homem começou a trazer a palavra. Sabe o que é isso? Ainda você não está perdido para o Senhor, você ainda tem algo diferente. Talvez tenha alguém no nosso meio que não é crente. Eu quero dizer algo para você. Nessa noite você tem que encontrar com Jesus. Talvez alguém te condenou, talvez o mundo te condenou, talvez o processo do mundo te condenou. Quem sabe disso, nem na tua casa te aceita mais. Quem sabe disso, os propósitos da tua casa já não entram mais no teu coração. Para com isso. Jesus está dizendo para você nessa noite, oh glória, volte para a sua casa, vai anunciar o que Jesus fez para você, vai falar que Jesus ainda te deu vida. Talvez
dizer, eu não tenho nada para dizer, para com isso. Você só respira hoje porque Jesus caminha com você. Esse povo está respirando porque Jesus está conosco. Se Jesus sair nesse momento, se o Espírito Santo sair nesse momento, já não tem mais graça pregar, já não tem graça mais vir para a casa do Senhor, já não tem graça mais orar pela tua vida, porque eu não faço nada, eu não posso nada, mas o Espírito Santo ainda habita no nosso meio e está dizendo para alguém: você não é projeto perdido, você não é nada que o mundo disse, você é filho, volta para casa, vai dizer as maravilhas. O mundo lá fora não quer nada, mas aqui dentro ainda dá alguma coisa. Talvez você está preso nas drogas, nos vícios, mas Jesus está aqui para te purificar. Como assim? Para te dar uma calma, para te dar veste nova, para te dar um perfeito juízo. Como pregador, o meu juízo pode voltar a si mesmo. Vou te dizer uma coisa: encontra com Jesus, encontra com Jesus, que você vai saber explicar. Uma coisa eu sei, ter Jesus na nossa vida, os dias é melhor, os dias mudam, porque nós sabemos, podemos perder a vida aqui, podemos perder os momentos aqui, mas um dia vamos morar com o Senhor. Você perde os prazeres do mundo, você vai perder a alegria do mundo, mas uma coisa é certa: você tem alguém que vai cuidar de você. Talvez você já sentiu uma presença, talvez você já sentiu algo do céu. Volta a sentir de novo, é gostoso, é maravilhoso, volta a sentir de novo. Aceita Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oramanda lavassura, fica de pé. Comando lavassura.